Boa tarde, pessoal. Vamos começar então nossa terceira aula de Bioquímica da Visão. Vários alunos entrando agora. Nas semanas passadas nós falamos um pouco sobre a bioquímica de um modo mais geral, né? Funcionamento aí dos processos bioquímicos no nosso organismo como um todo. Hoje a gente vai falar especificamente do fenômeno de transdução da visão, né? Transdução no sentido da visão, que é a conversão do impulso luminoso que acessa a nossa retina em impulso nervoso para chegar ao córtex visual. Ok? Vamos lá então. Já vou colocar os slides aqui na tela para vocês. Já deve estar aparecendo aí, né? Ok. Então, assim, até o momento em que a luz atinge a retina, né, a gente sempre faz uma análise, até o momento anterior a isso, a gente sempre faz uma análise óptica do processo visual. Né? Então, agora, mais cedo, a gente estava falando dos processos refrativos. Basicamente, o propósito era tentar colocar uma imagem bem focada, nítida, na retina. Né? Esse é o dia a dia do optometrista como um todo. Mas por trás disso, o fenômeno por trás dessa experiência que é enxergar, né, desse fenômeno visual, né, o fenômeno por trás desse fenômeno não, o próprio fenômeno visual é um pouco mais complexo. Envolve uma série de reações químicas, essas reações químicas, no primeiro momento, estimuladas pela luz, por isso mesmo a gente tem a percepção luminosa, a percepção visual, né? E, no segundo momento, essa informação transita por vias visuais até chegar ao nosso córtex visual primário, ali ela é processada, a imagem de cada um dos olhos é compreendida como sendo uma só, né, em condições ideais, obviamente, e aí a gente tem a experiência mesmo de enxergar, né, esse fenômeno que a gente chama de visão. A gente consegue interpretar o mundo ao nosso redor por meio desse sentido. Vamos ver um pouquinho como é que funciona isso a nível da retina. Então, o primeiro termo que a gente precisa conhecer é fototransdução. Transdução é um termo que é usado para outros sentidos. Transdução da sensação tátil, por exemplo, transdução da sensação ou do sentido da audição, né? A transdução química, que faz com que a gente perceba gosto, que a gente perceba cheiros, né? Então, olfato e paladar. Todos esses sentidos têm a sua maneira própria de traduzir, né? Transdução é o nome, mas a ideia é traduzir o estímulo sensorial em algo que seja uma experiência real para nós, né? Que descreva um mundo real para nós de alguma forma. Né? Através do tato a gente consegue observar ou perceber, né? Temperatura, consegue perceber textura dos objetos, consegue perceber relevo dos objetos. Né? Através da audição a gente consegue perceber vibrações sonoras que eventualmente fazem sentido ou não para nós, né? Por exemplo, enquanto eu falo, esse som faz algum sentido para vocês, porque, né, por uma questão de memória, de aprendizado, sabem que esses sons têm significado e aí fazem as associações de acordo com a memória, de acordo com as suas experiências, para que o que eu fale faça sentido. Eventualmente uma outra pessoa que teve outras experiências, aprendeu outra língua, né, porque obviamente nasceu em outro lugar, alguma coisa do gênero, pode ouvir as mesmas palavras e não conseguir fazer as associações. A mesma coisa com o olfato, a mesma coisa com o paladar.
e com a visão. Né? Então, fototransdução é o processo bioquímico que vai converter a luz, a nível lá dos fotoreceptores, converter a luz em impulso nervoso para aí ser enviado para córtex visual, ser processado por esse córtex visual e promover, e lá são promovidas as associações com memória, com as experiências passadas, para que também a experiência visual faça sentido para nós. Okay? Então a luz é convertida em sinais elétricos, como falei, acho que aqui não tem mais segredo. Os fotoreceptores, eu acredito que boa parte de vocês já ouviram falar, sabe quais são, né? Se não todos, porque já estudaram morfofisiologia ocular, certo? Então, são duas categorias de fotoreceptores. Fotoreceptores é o nome que a gente dá para as células, que são uma diferenciação das células nervosas. Essas células capazes de alguma forma, captar a luz e fazer essa transformação de luz em impulso nervoso, em impulso elétrico. Sinais elétricos, né? Então, são dois. São os bastonetes e são os cones. Ciclo visual é o nome do processo bioquímico que vai converter, de fato, um fóton, né, que é uma partícula luminosa, em sinal elétrico na retina. Tá? Esse ciclo visual é chamado também de ciclo visual de Wilder. Né? Ele quando foi descoberto, ele rendeu ao seu descobridor um prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia. Ok? Chego a citar ali um pouquinho da história no final dos slides. Mas, então, essa conversão, né, de um fóton em sinal elétrico é dada por esse ciclo visual. Importante, quando eu cito fóton aqui, né, lembrar da natureza dual que a luz tem. Né? A luz, ela, ao mesmo tempo, se comporta como partícula, então fóton é uma partícula da luz, e ao mesmo tempo se comporta como onda, certo? É a chamada dualidade onda-partícula. E isso explica alguns fenômenos que só a luz é capaz de provocar, né? Algumas características que só a luz tem. Então, esse fóton tem que ser percebido por um fotorreceptor. Tá? Isso tem a ver com a noção de acuidade visual. Né? Quando a gente diz que a acuidade visual é mínima, separável e perceptível, né? De percepção visual e o mínimo separável é de 1 minuto de arco, a gente está dizendo que esse 1 minuto de arco é o suficiente para estimular pelo menos um fotorreceptor na retina, né? Para que pelo menos um fotorreceptor receba algum estímulo luminoso, e aí, à medida que a gente consegue separar o estímulo de 2 fótons, na verdade, 2 fótons nem seria o mais exato. Né? A gente vai ver depois que existem regiões, os fotorreceptores eles se organizam em regiões, né? E à medida que a gente consegue estimular por meio da visão uma ou outra dessas regiões, a gente consegue perceber a diferença entre um detalhe ou outro de um objeto que a gente observa, ou, por exemplo, quando vocês olham para a tela, sabem onde acaba o E e onde começa o fundo vermelho, né? Grenar, sei lá que cor é essa. Grenar, né? Que é uma variação do vermelho. Então isso tudo depende também de uma questão anatômica na retina, que é o posicionamento dos fotorreceptores. Okay? Então são isso, né? São os cones bastonetes, já mencionei. Tá? E aí a gente tem lá em cada um dos fotorreceptores, a gente vai ver que a composição básica deles, né, a anatomia básica deles, nós temos um elemento chamado cromóforo. Tá? Esse cromóforo é uma molécula, né, e ela é diferente em cada fotorreceptor. Né? É ele que é capaz de identificar lá os detalhes a respeito de cor. Tá?
Graças a esses cromóforos, que são pelo menos de 3 categorias diferentes, é que a gente tem a percepção de cores como a gente conhece. Né? Dentro do espectro visível da luz, a gente consegue perceber ali uma grande nuance de tonalidades. Né? E aí vale lembrar também que por conta desses cromóforos, a gente vai ver daqui a pouco, os cones eles podem ser divididos em 3 categorias. Tá? Essas 3 categorias correspondem a faixas do espectro luminoso que os fotoreceptores conseguem perceber. Tá? Então, esse aqui é o cromóforo, um dos cromóforos, né, responsáveis pela visão. Tá? É o 11-cis-retinal, é uma molécula lá derivada, um aldeído, uma variação da vitamina A. Okay? E aqui na tela anterior, né, além dos cromóforos, a gente também tem, além dessa molécula, né, desse cromóforo, a gente tem também certas proteínas que se ligam a esses cromóforos que estão na membrana celular dos fotorreceptores. Né? E essas proteínas são as opsinas. Vocês vão ouvir falar da fotopsina, da rodopsina, uma série de categorias lá de fotorreceptores não, de proteínas ligantes, ok? Aqui é o 11-cis-retinal, a aparência dele, né, as ligações químicas que ele faz, as ligações atômicas que ele faz, na verdade, tá? para se formar essa molécula que a gente chama de 11-cis-retinal. E aqui a aparência dela, né? Aparenta uma fita com essa formação em hélice, como a gente está vendo aí. São várias opsinas diferentes. Então, quando a gente fala dos bastonetes, os bastonetes têm uma característica única, que é a capacidade de perceber mesmo o menor dos estímulos luminosos. Tá? Então, às vezes a gente pensa, né, em cones e bastonetes, e quem talvez já tenha ouvido falar um pouquinho mais sabe que os cones são responsáveis pela visão de cores, os bastonetes da visão em tons de cinza, né, preto e branco. Às vezes a gente despreza um pouquinho, né, dá muita atenção para os cores, que são bastante importantes, e às vezes despreza um pouquinho a informação sobre os bastonetes. Mas os fotorreceptores que tem um limiar de percepção mais sensível são os bastonetes. Qualquer mínima porção de luz, qualquer quantidade mínima de luminosidade já é capaz de ativá-los, de excitá-los. Isso é uma vantagem. Graças a isso a gente consegue enxergar em ambientes de pouca iluminação. Quando a gente diz, não enxergo nada no escuro, se for escuridão total, obviamente a gente não vai enxergar nada. Eu preciso de um mínimo de estímulo luminoso. Mas mesmo com pouco estímulo, a gente é capaz de perceber talvez sombras, talvez algum brilho, né? Alguma coisa que ajuda a nos orientar numa situação de escuridão parcial. Tá? Então, é um fotorreceptor que funciona muito bem em condições escotópicas. Né? Um ambiente escotópico é um ambiente onde há pouca luz ou quase nenhuma luz. Tá? Os cones, eles são responsáveis por uma percepção um pouco mais especializada. Então, quando a gente fala dos cones, eles têm, graças aos seus fotopigmentos, a capacidade de filtrar a luz que incide sobre eles, e esse filtro seleciona certas faixas de onda para serem percebidas do espectro luminoso para serem percebidas, né, para conseguirem estimular um certo fotorreceptor. Tá? Então, essa filtragem funciona de forma muito semelhante ao que a gente conhece de filtros de lentes. Né?
uma certa coloração é capaz de filtrar certas frequências de onda de luz diferentes. Hoje está muito em voga, está se usando muito lentes com filtro da luz azul. Né? Não é um filtro que elimina totalmente o espectro azul, mas algumas faixas ali dentro do espectro luminoso, correspondente ao azul, elas são filtradas por essas lentes. Então imaginem que no lugar de lentes, esses cones eles têm fotopigmentos, né? Então tem pigmentos lá no seu interior, e esses pigmentos filtram a luz, né? Então a luz que consegue acessar esse fotorreceptor, ela é de uma faixa específica, né, correspondente a uma cor específica também. Né? No caso dos cones, a gente tem 3 qualidades diferentes de cones. Essas 3 qualidades diferentes de cones têm fotopigmentos diferentes, então filtram faixas do espectro luminoso diferente. E a combinação dessas informações, né, uma porção ali, se eu percebo por meio do que eu observo, né, certas cores combinadas, certas combinações de cores específicas, aí o meu córtex visual vai interpretar aquilo como sendo a cor vermelha, que é a cor granada da tela, a cor branca lá da parede, a cor vermelha do, que é isso? Um aspirador de pó que está ali na minha frente. Né? Uma porta aqui mais no tom bege, né, que é a cor da madeira. Então, o cérebro consegue, combinando as informações recebidas dessas 3 categorias de fotorreceptores, desses 3 tipos de cones, interpretar a cena visual, interpretar as cores que observa na cena visual. Então é isso, né? Nós humanos temos, em geral, 3 tipos de cones. Estudos mostram que existem pessoas que já, aí é uma característica evolutiva até, que já apresentam uma 4ª categoria de cone, e aí por isso são capazes de ampliar o seu espectro de luz visível. Então, uma coisa meio, pode parecer meio estranha, mas tem aí indivíduos entre nós que percebem cores que nós não percebemos. São poucos ainda, mas já se demonstrou que existem. Mas a gente vai falar da população em geral. Quando a gente fala da população em geral, né, da grande maioria dos indivíduos, tem 3 cones diferentes, 3 categorias de cones diferentes. Então, um primeiro corresponde, né, que a ordem não importa, mas a gente vai chamar esse aqui de primeiro, né? Esse primeiro corresponde a comprimentos de onda de luz, comprimentos de luz de onda mais longo, luz de comprimento de onda mais longo, mais fácil colocar nessa ordem. Né? Então, mais uma vez, a luz se comporta ora como partícula, ora como onda eletromagnética. Nesse sentido de onda eletromagnética, cada cor corresponde, cada mínima diferença entre as cores corresponde a um diferente comprimento de onda. Então, quem conhece rádio já deve ter ouvido falar lá das ondas curtas, ondas médias, ondas longas. É mais ou menos essa ideia aqui. Lógico que a gente não está falando de frequência de rádio, a gente está falando de frequência de onda de luz, né, de luz visível. Tá? Na verdade, não frequência, mas comprimento de onda. Né? Então, esses comprimentos, eles são diferentes para cada, a percepção deles é diferente para cada fotorreceptor, e esse primeiro, que a gente vai chamar de primeiro aqui, ele tem um pico de percepção, ou seja, ele é muito mais estimulado por ondas que tenham um comprimento de até 560 nanômetros. Tá? 1 nanômetro é 1 milímetro dividido por 1 milhão. Isso? 1.000 milhão, é isso aí. Tá? 1 nanômetro é 1 milímetro dividido por 1 milhão. Então, um espaço bem pequeno. Né? Ainda assim, essas ondas são chamadas de ondas longas. Por quê? Porque as outras são ainda mais curtas do que essa. Tá? Então, a primeira categoria aqui é o de ondas longas. Então, esse fotorreceptor vai receber o nome de cone L. L de longo, ou em inglês large, né?
porque as siglas vão ser todas em inglês. A maioria dos nossos cones são do tipo L. Isso é importante saber. Uma outra categoria, então 560 para a primeira categoria, uma outra categoria de fotorreceptores tem lá fotopigmentos que permitem que ele seja estimulado, que esse fotorreceptor seja excitado por ondas cujo comprimento é de pelo menos não, que tem um pico, né, de percepção de 530 nanômetros. Né? Então, pouca diferença aí em relação a outra categoria, né, de fotorreceptores, mas essa pouca diferença já define um padrão de cores diferente. Tá? 530 é o pico para essa segunda categoria de cones, que a gente vai chamar de cones M. Tá? M de médio, né, em inglês médium, é quase a mesma palavra. Né? Eles são mais ou menos 1/3 dos cones do olho humano. Então, a maioria é L, 1/3 é M, e agora a gente chega nos últimos, né, da terceira categoria aí. Mais ou menos 2% da nossa retina, né, dos cones da nossa retina, são do tipo S. S de short, né, então LMS, são fotorreceptores que são estimulados por comprimentos de onda de 420 nanômetros. Né? Então, esse é o pico de percepção dos fotorreceptores do tipo S. Lembrando que isso só é possível porque, mais uma vez, esses fotorreceptores têm diferentes tipos de pigmentos que filtram a luz, né, e só permitem a passagem de luz nesses níveis que vocês viram. Né? Logicamente que se um determinado fotorreceptor consegue receber comprimentos de onda maior, como esse aqui, o L, ele também recebe os menores. Né? Não tem como limitar o tamanho mínimo, mas o tamanho máximo, o comprimento máximo da onda. Né? Mas ainda assim o cérebro consegue diferenciar se o fotorreceptor que está sendo estimulado é só o de ondas longas, só o tipo L, então a cor é uma, né? A combinação de cores é uma. Se além do L consegue estimular também o M, a informação que chega é outra. Se consegue estimular os três, é porque essa onda é curta o suficiente para alcançar até 420 nanômetros. Né? E se ela for mais curta ainda, ela pode não ser percebida. Né? Ou se ela for longa demais, ela também não vai ser percebida. Né? Então, os ultravioletas e os infravermelhos são, a partir dali, né, são partes do espectro luminoso que a gente não consegue perceber exatamente porque não correspondem aos picos de percepção de nenhum desses tipos de fotorreceptores aí. Nenhum dos que a gente tem disponíveis na nossa retina. Bom, eu tinha dito que a maioria era L, que 1/3 era M. Né? Então, pela lógica, se 2% são do tipo S, né? Então eu também poderia dizer que quase 2/3 dos nossos fotorreceptores são L. Né? Então, 1/3 é M, 2/3 menos o 2% ali são L, né? 1/3 M, e só 2%, a imensa minoria aí, dos nossos fotorreceptores do tipo cone, são fotorreceptores S. Ok? Então essa proporção é essa, né? De quase 2/1 entre L e M. E quase nada dos S. 2%. Só que esse quase nada lógico que é importantíssimo, né? A gente perderia toda uma faixa do espectro luminoso se a gente não tivesse esses 2% de cones S. Ok? Tranquilo até aqui?
O som tá ligado aqui, para não correr o risco de vocês falarem e eu não ouvir. É isso, bastonetes são um time só e cones são 3 times. SL, SML na ordem. Então tá aqui, né, as faixas. Falei dos picos, mas aqui as faixas onde eles funcionam. O L entre 564 e 580 nanômetros. O M entre 534 e 545 nanômetros. E o S de 420 a 440 nanômetros. Né? Lógico que isso não está restrito a essas faixas, tem margens para isso, né? Mas aqui a gente está falando do pico das ondas, né? Do pico percebido por esses fotoreceptores. Isso depende também, varia de indivíduo para indivíduo. E aí, só puxando um pouquinho para o que a gente estava conversando hoje de manhã, né? É a falha nesses fotoreceptores de uma ou de outra qualidade que vai definir lá se a pessoa eventualmente tem um problema na percepção de cores, né? Algum tipo de anomalia na visão cromática. Tá? E agora no intervalo aproveitei para dar uma pesquisada na questão do duochrome. O que eu encontrei? Basicamente o teste funciona mesmo com daltônicos, mas se a falha na visão cromática for muito profunda, porque existem níveis, né, para que isso aconteça, a falha do vermelho, por exemplo, for muito profunda, o grande problema do daltônico nesse caso é conseguir perceber contraste entre o fundo vermelho e a letra escura. Né? Não que aquelas regiões não estimulem, né, a retina daquela forma como a gente viu, mas aí tem uma dificuldade na questão do contraste. Né? Isso relatos mesmo de pessoas, de pacientes daltônicos que diziam, olha, a minha cegueira de cores, né, a minha falha na visão cromática é muito profunda, então o teste não faz sentido lá para mim, porque quando eu olho para aquela terra, para aquela tabela, eu vejo tudo quase numa cor só, quase tudo realmente escuro. Mas a lógica de que o estímulo acontece, a pessoa só não consegue separar, né, o que é estímulo dos círculos de estímulo do fundo vermelho. Cada fotorreceptor desses que a gente viu, estou falando dos cones, vai ter uma diferente opsina, vai ter uma diferente proteína responsável lá, ligante, na membrana celular. Deixa eu fazer uma correção aqui. Vou ter uma quebra de linha aqui. Os cones L têm uma proteína chamada, uma opsina chamada OPN1-LW. Então, OPN de opsina, 1 e LW. Fácil, porque o cone é L, então é LW. Então, L é de large e W é de wave. Wave é onda, né? Os cones M têm a OPN1 e MW. M de medium, W de wave. Então, ondas médias. Né? E os cones S têm o mesmo OPN1, S de short wave. Ondas curtas. Tá? Ondas curtas, ondas médias e ondas largas ou grandes, de qualquer forma, né? No sentido de mais longas ou largas. Tá? Então, esse modelo de combinação de cores, essa ideia, esse conceito de que cones SML são divididos nessas categorias, têm essas proteínas, né, essas opsinas, e se combinam de alguma forma para gerar o fenômeno da visão de cores, define um espaço de cores, define
um local no espectro visual onde a gente consegue enxergar. Tá? Esse espaço, esse intervalo no espectro visual é chamado de espaço de cores CIE 1931. Tá? Não me pergunte por quê, porque eu não encontrei aqui o motivo para ter esse nome. Mas basicamente é o nome desse espaço, né? Espaço CIE 1931. Eu acho que isso aqui faz referência a um ano, mas não encontrei nenhuma informação relevante sobre isso. Tá? Então, já tinha comentado com vocês, né, que existe um tipo diferente de fotorreceptor, né, em alguns seres humanos, capazes de perceber ali uma porção diferente, uma porção extra do espectro luminoso. Né. Também, quando a gente analisa as conexões desses fotorreceptores, a gente percebe que existem ligações entre cones e bastonetes. A grande maioria das células bipolares, que são as células que fazem ali a interconexão entre fotorreceptores, elas ligam cones com cones, bastonetes com bastonetes. Mas existem regiões em que essa ligação ela é mista, né, em que existe um misto de células do tipo bipolar que se ligam tanto a cones como a bastonetes. Tá? Essa informação vai ser importante quando a gente falar das áreas on e off, né, que são como pequenas áreas formando um mosaico no fundo de ouro, né, que são estimuladas ou positivamente ou negativamente, né, e essa informação que é condensada lá nas células ganglionares para ser enviada para o córtex visual primário. Anatomicamente, os cones têm se fosse possível falar em altura, né? Se a gente imaginar um cone com os axônios no chão, vamos dizer assim, né? Numa superfície plana. E os axônios não, os axônios, certo? Que é as conexões, né? Onde há a sinapse. E o seu segmento externo em pé, né, se fizesse sentido a gente falar nisso, a gente diria que os cones são um pouquinho mais curtos, um pouquinho mais baixinhos, né, e os bastonetes são um pouco mais longos. Né. A posição de certos discos, que a gente vai ver, discos membranosos, nesse segmento externo, que a gente também vai ver daqui a pouquinho na anatomia dos cones e dos bastonetes, é que vai definir esse formato. Né? Então, os cones têm esses discos se estreitando na medida que se aproxima o final do segmento externo, né? a ponta, vamos dizer assim, do fotorreceptor. E já os bastonetes não têm essa estrutura, né? Tem os discos membranosos todos mais ou menos do mesmo diâmetro. Isso aqui acaba conferindo a forma de cone, né? Pelo estreitamento desses discos aos cones e sobra ali bastonetes. A ideia de um formato cilíndrico mais ou menos uniforme. Tanto cones como bastonetes têm a mesma anatomia básica. A gente vai ver já, né, um segmento anterior, um segmento externo, um núcleo com uma série de organelas, né, que vão produzir lá a energia para gerar o impulso nervoso, né? Então a maioria dessas células é rica em organelas capazes de produzir energia. Né? A gente já viu mais ou menos como isso funciona lá nas aulas anteriores, quando falávamos de glicólise, né? De ATP, da produção de energia como um todo. A gente viu que as mitocôndrias são essas organelas. Vocês vão ver daqui a pouco que os cones e os bastonetes têm aí uma grande quantidade de mitocôndrias. Tá?
Quanto ao comprimento, agora a gente está falando do comprimento. Tá? O comprimento de um cone é de aproximadamente entre 40 e 50 micrômetros. Esse símbolo aqui é de micrômetros. A gente tinha visto o nanômetro. Né? O nanômetro era uma parte de 1.000.000 de 1 milímetro, né? Pega 1 milímetro, divide por 1.000.000, toma uma partezinha. Né? Então, quando a gente fala de 400 nanômetros, é quase quase 0,5, 0,4 milímetros, bem pequeno mesmo. E aqui a gente está falando de micrômetro. Micrômetro é um pouco maior. É uma parte de 1.000 do milímetro, né? Pega 1 milímetro e divide por 1.000. Tá? Então, 40 a 50 micrômetros é o tamanho de um cone. Tá? É o comprimento lá dele. O diâmetro, como é um cone, ele varia, né? Então depende da porção que se mede, mas ele varia nessa proporção aqui, de 4 micrômetros, na sua parte mais espessa, né? Seria a base do cone, vamos chamar assim, e até 0,5 micrômetros na sua parte menos espessa, né? Que seria bem lá na extremidade do segmento externo. Tá? Eles são menores e mais compactos na fóvea. Isso vale tanto para cones como para bastonetes. Né? Como a fóvea ela é rica em cones, aí na fóvea a gente não vai encontrar bastonetes. Mas em qualquer lugar onde houver uma maior população de fotorreceptores, esses fotorreceptores mais aglomerados, mais ocupando um espaço menor, vão ser mais compactos, obviamente. No caso dos cones, isso acontece na fóvea, que é onde eles estão principalmente. De todos os cones do tipo S, os short, eles têm um espaçamento maior em relação aos outros, né? Maior do que os outros. E eles também são em menor quantidade, né? Então, de repente, sei lá, possa fazer sentido esse maior espaçamento. A proporção entre M e L, cones M e cones L, depende das características orgânicas individuais. Tá? Então, cada indivíduo vai ter uma proporção entre M e L mais ou menos variável. Dentro daquela média que a gente viu, né? Cerca de 2/3, um pouquinho menos de 2/3, porque 2% são L, né? 2/3 de células do tipo L, 1/3 do tipo M e só 2% do tipo S. Eu tinha falado M agora no início desse slide. 2% S. O que mais? O terminal sináptico, né, que é onde o cone faz conexão com o próximo neurônio. O próximo neurônio costuma ser uma célula bipolar. Tá? Nesse ponto onde há o terminal sináptico, né, o segmento essa região é chamada de segmento interno. Tá? Então, tem o terminal sináptico. Nesse terminal sináptico, o final desse terminal sináptico, ou melhor, o terminal sináptico fica no final do segmento interno, né? E há um segmento externo, que é a região onde estão lá os discos membranosos que a gente vai ver logo. Tá? E a conexão entre esses dois, entre o segmento interno e o segmento externo, é uma porção muito pequena, né, da célula ali que faz a conexão. A gente já vai ver desenho, vai ficar mais fácil de entender isso. Nessa região do segmento externo e também no núcleo interno do cone, existe uma grande quantidade de mitocôndrias. Elas estão ali para gerar energia. Né? Então, a todo momento o cone está funcionando, está enviando energia de alguma forma, né, impulso nervoso na forma de energia. Né? E o terminal sináptico, a região onde essa célula faz
conexão, faz ligação, faz sinapse com outro neurônio. Geralmente, como eu falei, esse outro neurônio é uma célula bipolar. Deixa eu pular para as imagens aqui para ficar mais fácil um pouquinho vocês entenderem o que eu falei. Tá? Então, eu tenho lá terminal sináptico, está aqui. Tenho um segmento interno, que está aqui. Daí, como eu falei, né, o terminal sináptico está ligado ao segmento interno. Segmento externo é essa porção aqui, parece uma pirâmide, parece um cone. Né? E essas reentrâncias aqui, na verdade, não tem divisão entre um disco e outro, não são totalmente separados, eles são, na verdade, como se fossem dobras. Tá? Essas dobras que formam a estrutura do segmento externo é que são os chamados discos membranosos. É aqui que ficam os fotopigmentos que vão filtrar a luz que é recebida por esse fotoreceptor. Né? E aí, se a luz tiver frequência de onda compatível com essa categoria desse cone, vai estimular, né, a ação das mitocôndrias que vão enviar via sinapse, via terminal sináptico, essa informação para as células bipolares e para as demais células da retina. E dessas, né, através das células ganglionares, o impulso nervoso vai até o córtex visual primário. Tá? Então, segmento externo, outer quer dizer externo, né? Segmento externo. O cílio de conexão, que eu falei que era uma porção muito estreita da célula, né? Isso não está desligado completamente do restante da célula, tem um cílio de ligação. Segmento interno, núcleo da célula, né? Tem DNA aqui, enfim, todas as funções de núcleo. E é nesse segmento interno, então, que estão as mitocôndrias todas que vão gerar energia para se encaminharem ao terminal sináptico. Vou voltar agora. Já falei. Aqui também. Aqui também. Então, o segmento interno e o externo são conectados por um cílio, como a gente já viu ali, né? O segmento interno contém várias organelas, entre elas, a maioria delas são mitocôndrias, como a gente viu, e o próprio núcleo, né? O núcleo também está no segmento interno. Né? E no segmento externo a gente tem os discos membranosos e os materiais que filtram e absorvem a luz. Tá? Lembrando que esse segmento externo ele aponta para a parte de trás do olho. Tá? Então, tá aí a anatomia. No caso dos cones, esses segmentos eles também formam discos membranosos, né? Mas esses discos, essa pilha de discos membranosos tem mais ou menos o mesmo diâmetro, todos eles, né? Então isso se forma, né, porque esses discos se formam porque o segmento externo ele tem invaginações, tem dobras, né? A fim de formar esses discos. Nos cones, os discos são presos à membrana externa. Né? E eles são presos entre si e dispostos de forma separada no caso dos bastonetes. Vamos ver se eu tenho aqui uma imagem dos bastonetes. Aqui. Esse é um cone. Eu tinha aqui uma imagem de bastonete, não sei onde ficou parado. Os fotopigmentos que filtram a luz, né, como eu tinha mencionado, são proteínas transmembrana, né, então elas fazem a interconexão entre o lado externo e interno da célula, né, ficam dentro dos discos membranosos, né, e são elas que fornecem uma área de superfície, né, para que a luz seja percebida pelo fotorreceptor. Né. Então, aquela forma em disco
é um aparato onde a luz vai incidir, basicamente. Imagina que para o fotoreceptor funcionar, seja ele cone ou bastonete, ele precisa que a luz incida sobre algo. Essas placas achatadas, né, esses discos membranosos, são essas áreas de percepção da luz. À medida que o fenômeno de fototransdução acontece, esses discos eles vão se degradando, vão se desgastando, né? Desde a extremidade até a porção mais posterior, né, da célula. E acabam sendo consumidos no processo, mas eles também são reciclados, né? Esse consumo e reciclagem do material dos discos membranosos, né, ele acontece porque essas células elas são fagocitadas. Lembram lá da fagocitose, né? Quando vocês estudaram provavelmente patologia geral, a gente viu, vocês viram o processo de fagocitose. Eu acho que não foi comigo que vocês tiveram essa aula, mas talvez tenha sido. Eu dei essa aula para algumas turmas. Então tá aí, mais uma vez, né? Ainda falando dos cones. Esse é o segmento externo, onde está o pigmento, o fotopigmento, né? Aquela proteína, aquelas opsinas. Né? Tenho uma porção oleosa, né? Que em inglês está dizendo oil drop, como se fosse uma gota de óleo. Tem uma porção oleosa aqui. Tá? Tenho a membrana, em toda a célula, na verdade. Núcleo. E aqui, essa é a direção da luz. A luz incide mais próximo dos terminais sinápticos, tá? Ao contrário do que talvez alguns possam imaginar, né, que isso aconteça primeiro no segmento externo. Não. A luz passa primeiro pelo corpo todo do cone, do fotoreceptor, seja qual for, para depois chegar a acessar ali os discos membranosos. Então, lembrando também que depois disso a gente tem uma membrana, né? A gente tem o endotélio pigmentado da retina e de certa forma que também de certa forma serve de aparato, né? Para que a luz incida. Deixa eu ver, acho que tem mensagem de vocês lá no grupo. Ok. Gente, estou indo muito rápido, está indo bem. Ó, a gente já está no slide 25, de 50, até que foi bem rápido. Que horas são? Só que vocês têm que também... já são 3 horas quase. Mas tem também que estar acompanhando. Eu sei que é meio complexo, né, os termos, alguma coisa assim. Mas me digam lá se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Me interrompam. Se algo não fizer sentido, se precisar que eu repita alguma coisa. Teve Grenal semana passada e tem de novo, Miguel. Mas é para ficar com a cabeça aqui, tá? Depois você pensa no Grenal. Semana passada deu Inter? Não, né? Deu Grêmio? Nem lembro mais o que deu. Os cones da cara estão fritando, né? Principalmente os que captam luz vermelha. Mas vamos lá, vamos em frente. Relaxa os cones aí. Vamos lá, mais um pouquinho. Então, a diferença dos sinais recebidos pelos 3 cones, né, quando chegam ao cérebro, é que fazem com que a gente perceba as diferentes cores. Já tinha mencionado isso, não preciso repetir. Eu tinha dado nome a esses cones, mas não tinha dado as cores que eles representam, né? Então, a cor amarela é percebida quando os cones L são estimulados, né? Então, frequências de onda L, ou melhor, cones L, né, que correspondem aos comprimentos de onda, não frequência, comprimento de onda maiores, né,
vão perceber a cor amarela. Tá? Só que também os M percebem amarelo. O fato de cones L e M serem estimulados pela mesma cor, né, vai fazer com que o cérebro entenda que essa cor é amarela. A combinação desses dois. Se o L for mais estimulado do que o M, então é ainda mais prevalente a cor amarela. Por quê? Porque o L percebe com mais facilidade. Né? As curvas de sensibilidade são diferentes. Se o L for pouco estimulado e o M um pouco mais, né, então a cor é mais longe do amarelo no espectro. Basicamente essa é a ideia. Tá? E aí a cor vermelha é percebida quando L é estimulado significativamente mais do que o M. Tá? Então, quanto mais, eu tinha falado que quanto mais estimulava o L, mais amarelo, na verdade mais vermelho. Então a tela aqui, por exemplo, agora, os cones L estão mais ativos aí na retina de vocês do que os demais. Tá? Então veja que é uma questão de comparação, né? Se tender mais para o vermelho, vai estimular mais os cones do tipo L. Tons de azul e violeta são percebidos pelo S, né? Por isso, se você pensar no nome das faixas do espectro luminoso, fica fácil de entender isso, né? Quando a gente fala do vermelho, a gente fala do infravermelho, né? E quando a gente fala do azul, do violeta, é o ultravioleta, né? Então, essas frequências de onda de luz, frequência não, né? Comprimento de onda de luz azul ou violeta são percebidos principalmente pelo receptor S, pelo cone do tipo S. Né? Então, que tem lá o comprimento de onda perto dos 400 nanômetros, né, que são o limite do espectro visível, 420 nesse caso. Né? O que acontece nesse fenômeno é que também, tanto cristalino como córnea, né, que são meios transparentes, eles absorvem mais desses comprimentos de onda mais curtos. Tá? Então, quando a gente pensa lá na lente com filtro da luz azul, né, boa parte da luz azul já está sendo filtrada pelo cristalino e pela córnea. Tá? Então, só tomar cuidado lá, às vezes as pessoas exageram ali, né, nos benefícios desses filtros, né? Eles têm seus benefícios, mas tem gente que está colocando de uma forma como se o não uso desses filtros fosse causar assim, uma doença gravíssima. E não chega a esse extremo, tá, gente? Toma cuidado lá na hora de oferecer. Claro que eles dão mais conforto, né? E o uso do computador, de modo geral, é fatigante para a visão, né? É fatigante para o processo visual, mas de qualquer forma, não, o filtro da luz azul não é nem foi inventado agora e nem é também a garantia ou o único garantidor da saúde ocular. É mais uma questão de conforto. Então a gente tem um limite, graças a esses parâmetros, né, de comprimento de onda curto que pode ser percebido, que pode ser visto pelo ser humano, tá? Que é alguma coisa em torno de 380 nanômetros. Tá? Então, esse é o limite do que a gente chama de luz ultravioleta. É claro que luz ultravioleta também tem uma variedade lá de comprimentos de onda diferente. Tanto que o que a gente mais ouve quando fala de óculos de sol, né, são as frequências de onda de 400 nanômetros, né, que estão acima da frequência da frequência não, do comprimento de onda de luz visível, né? 400 está acima dos 380. Então, quando a gente usa um óculos de sol com essa proteção, uma pequena porção de luz visível na fronteira ali da luz ultravioleta está sendo filtrada. Como eu falei, o cristalino e a córnea absorvem
luz com um comprimento de onda mais curto. Se absorve luz num comprimento de onda mais curto, né, pessoas que não têm... Primeiro, se não tiver o cristalino, fica mais difícil. Né? A pessoa não vai enxergar bem. Mas na ausência do cristalino, na situação da fáscia, essas pessoas têm a capacidade de enxergar uma faixa diferente de ultravioleta, né? Porque essa filtragem não acontece no cristalino, não há cristalino. Né? E aí a percepção, inclusive, de cores se modifica um pouco em pessoas afásicas. Ah, mas se a pessoa tem um implante intraocular, aí o implante vai fazer às vezes esse filtro, né? Aí o material do implante já tem lá um certo nível de uma certa capacidade de filtrar essa luz. Tá? Não são todas iguais as lentes, mas todas as lentes têm algum filtro ultravioleta. Né? Intraocular, estou falando das lentes intraoculares. Então, níveis de luz moderados, médios, né, a intensos, fazem com que o cone trabalhe. Então, eu preciso de uma luminância, de uma quantidade de luz razoável. Não pode ser ambiente pouco iluminado. O olho é mais sensível a cores verde amarelada, né, do que a qualquer outra, que é a vantagem para nós brasileiros, né, que é a bandeira lá verde e amarela, fica mais fácil de identificar, né, se bem que tem o azul também. Isso estimula 2 ou mais cones, N e L nesse caso, né, e o fato de estimular 2 cones me dá mais informação, né, então o meu córtex visual recebe mais informação sobre qualquer estímulo que esteja nesse pedacinho do espectro visível, entre amarelo e verde. Tá? Porque eu tenho essa capacidade, né? A retina tem essa capacidade ampliada de perceber. Tá? Em níveis mais baixos de iluminação, só os bastonetes vão funcionar. Os cones não vão funcionar de uma forma bacana. E a sensibilidade acaba sendo comprometida, né? E aí você percebe, em ambientes menos iluminados, tons que se aproximam mais do azul, do violeta, né? Aqui fala em verde azulado. Mas você pode perceber que ao cair da tarde, no primeiro momento, por conta da posição do sol e tudo, você observa, né, no horizonte a cor vermelha e tudo. Mas isso por causa do sol. Agora, se você pensar na parte da iluminação, se você fechar as janelas, né, e usar só uma iluminação fraca, alguma coisa assim, os tons, quanto menos luz, mais próximos do azul, depois do cinza. A resposta das células do tipo cone, ficou estranho, né? Células cônicas aqui, mas são os cones. A luz também é diferente e não é uniforme. Cada tipo de cone aí vai ter uma resposta diferente, mesmo dentro da sua faixa de percepção. E a direção em que a luz é recebida pela retina, ela também vai interferir na percepção de cores, na percepção luminosa como um todo. Né? Um fenômeno até que descreve isso, que é esse fenômeno de Stiles-Crawford. Bom, esses são os cones. Tá? Então a gente já sabe que eles têm ali 3 categorias diferentes, têm uma capacidade maior de perceber luzes e cores entre o amarelo e o verde, mas que eles dependem de um nível de iluminação relativamente razoável, né, para serem de fato estimulados. Não é qualquer luzinha que vai estimular esses fotorreceptores. Tá? Os bastonetes, eles já são fotorreceptores um pouco mais versáteis, eles são capazes de perceber luz num nível um pouco mais sensível, né? Com pouca luz, como eu já tinha mencionado, a gente já consegue a estimulação desses fotorreceptores.
Então, são as células responsáveis por a gente perceber contraste em algumas situações de pouca luz, movimentos, né, mais rápidos, aquela sensação de que você viu um vulto, por exemplo, né, que diz respeito à visão periférica, ela é principalmente responsabilidade dos bastonetes. Os bastonetes não estão no centro da retina, então quando a gente fala de mácula, e especialmente de fóvea, fóvea é o ponto central da retina, né? Nessa região, os bastonetes são, na mácula, raríssimos, e na fóvea, nenhum. Não existem bastonetes na fóvea. Tá? Eles estão mais alocados nas regiões mais periféricas da retina. Então, já falei isso, a sensibilidade, né? São responsáveis pela visão noturna. Porém, os bastonetes não têm importância, ou quase não têm relevância, pouca relevância, na visão de cores. E é por isso que a gente, à noite, em ambientes mais escuros, não percebe cores. Já tinha mencionado, né, que os bastonetes são mais longos, são mais finos também, o diâmetro deles é menor, né, mas a estrutura básica, a anatomia básica de cones e bastonetes é a mesma. Né? Os discos contendo as proteínas de membrana, né, as opsinas, e os fotopigmentos, eles estão presentes tanto em cones como em bastonetes. Vai diferenciar, lógico, o tipo, por exemplo, de fotopigmento. Né? No caso tanto dos cones como dos bastonetes, esses discos ficam próximos, já tinha mencionado também, né, do epitélio pigmentar da retina. Tá? Então, ao contrário do que a gente imagina, eles não estão voltados para fora, né, na retina, na superfície da retina. Esses cones, esses bastonetes, eles estão voltados para dentro, né, para a parte mais posterior da retina. Às vezes, quando a gente pensa na retina, a gente imagina, pelo menos assim sempre foi para mim, né, quando eu comecei a estudar, eu sempre imaginava que os fotoreceptores estavam voltados para fora, e eles, na verdade, estão voltados para dentro. E essa estrutura de discos empilhados, então, da mesma forma que o bastonete, é que vai ser responsável pela captação da luz, filtragem, no momento de captação da luz, para ser convertida em estímulo nervoso. Tá? No caso dos bastonetes, isso acontece com muita eficiência. Quantos cones e quantos bastonetes nós temos em nossas retinas, em cada um dos olhos? Muito mais bastonetes do que cones, ainda bem. Os bastonetes são cerca de 120 milhões em cada retina, 120 milhões, e os cones são só, se a gente pode dizer assim, 6 ou 7 milhões de fotoreceptores. Então, a imensa maioria dos fotoreceptores são bastonetes. Considerando que eles estão quase ausentes na fóvea, né, e que também, ao contrário, quase não há cones fora da fóvea, fora da mácula, né, imagina uma grande concentração desses 6, 7 milhões de cones na região mais central, né, na fóvea, na mácula, e aí esses outros 120 milhões distribuídos pelo restante da retina. Quanto mais periférico, menos vai ter. Né? Mas ainda assim, na região ali paramacular, perimacular, a gente vai ter uma grande concentração de bastonetes. Né? Tanto cones como bastonetes tem terminal sináptico, tem segmento interno e segmento externo. Da mesma forma, a gente já vai ver um desenho e anatomia desses bastonetes. Né? Os terminais sinápticos fazem sinapse com outro neurônio, mais uma vez, geralmente uma célula bipolar ou uma célula horizontal. Tá? Tanto bipolar como horizontal, aí no caso dos bastonetes. Segmento interno e externo são conectados também por um cílio, mesma coisa aqui também. Tá? Tamanho.
lembra que os bastonetes, os cones, tinham um diâmetro, vamos lembrar, de 0,5 a 6 micrômetros, não era isso? 0,5 a 6, tá? De diâmetro. E um comprimento lá, comprimento eu não vou lembrar. Quantos micrômetros era? Quem lembra? Não vou voltar lá nos micrômetros. Vamos buscar aqui rapidinho. Olha lá, os cones, estou colando aqui, tá, gente? Os cones têm um diâmetro de 0,5 a 4 micrômetros. Eles variam, né, no próprio cone para ter o formato cônico. Aqui, 2. Dá para dizer que é a média, né? Se somar 0,5 com 4 e dividir por 2, o diâmetro é médio. O comprimento dos cones ainda é, de 40 a 50 micrômetros, isso eu não lembrar. E aqui, nos bastonetes, eles são 100 micrômetros, são o dobro do tamanho, bem dizer, né? Em comprimento. Ok? No restante, eles são todos iguais. Vamos lá. Esse aqui é o bastonete, ó. O mesmo segmento externo, só que aqui os discos eles são todos do mesmo diâmetro, né? Os discos membranosos são todos do mesmo tamanho. Tá? Eu tenho rodopsina aqui, rodopsina. Lembra que no caso dos cones, a gente tinha 3 tipos de opsinas diferentes, né? Aqui eu tenho um só tipo de opsina chamada rodopsina. Rodopsina porque rod em inglês é bastão, bastonete. Então o nome do bastonete em inglês é rod, na verdade, né, a pronúncia. R-H-O-D. Então o nome dessa proteína de membrana nos bastonetes é rodopsina, opsina dos bastonetes. Então, é pigmento também. Só que daí não, o fato de ter pigmento colorido não quer dizer que o bastonete em si perceba cores. Né? Tenho o cílio, que faz a ligação entre segmento externo e segmento interno. Esse é o segmento interno, é o corpo do bastonete, vamos dizer assim. Né? Aqui eu tenho todas as mitocôndrias, né, uma porção de mitocôndrias, da mesma forma que no cone. Né? E aí eu tenho núcleos. Vocês viram que nesse caso o núcleo está mais deslocado para próximo, né? Mais próximo da sinapse, terminal sináptico. Né? E aqui eu tenho a membrana, no caso da retina, né? Membrana limitante externa está aqui. Okay? Então não tem muita diferença, né? Só o formatinho ali dos discos membranosos aqui varia de um para outro. Quando os bastonetes não estão estimulados, né, no escuro total, eu digo escuro total porque qualquer pequena quantidade de luz já é capaz de ativar, de estimular esses bastonetes. Né? Tanto os bastonetes quanto os cones, eles despolarizam. Então, na ausência de luz, na ausência de estímulo, eles vão despolarizar, né, e vão liberar um neurotransmissor por conta dessa despolarização. Então, faltou luz, zero luz, os cones e os bastonetes vão liberar um certo neurotransmissor, que a gente já vai ver direitinho. Né? Esse neurotransmissor ele tem a capacidade de hiperpolarizar a célula bipolar. Então é um efeito contrário, né? Enquanto os fotorreceptores estão despolarizados, eles liberam o neurotransmissor. Esse neurotransmissor bloqueia ativa as células bipolares. Essas células bipolares se tornam hiperpolarizadas.
carregadas, vamos dizer assim, né? Então, efeito interruptor, né? Quando liga um, desliga o outro. Um efeito paralelo, né, nesses interruptores aí. Essas células bipolares que ficam entre os fotoreceptores e as células ganglionares são as que vão condensar a informação e levar essa informação para o córtex visual. Tanto é que os axônios dessas células ganglionares é que formam o nervo óptico. O nervo óptico nada mais é do que feixes do axônio dessa célula ganglionar. Tá? Então é isso. Célula bipolar faz a ligação, né, entre os fotoreceptores, célula bipolar, entre os fotoreceptores e as células ganglionares, e essas células ganglionares vão transmitir os sinais dos fotoreceptores para o córtex visual, né? Primeiro passando por essas células bipolares. Tá? Então, hiperpolarizando uma célula bipolar, essa célula bipolar não libera o seu neurotransmissor. Então, olha só, quando o bastonete ou o cone, quando o fotoreceptor está estimulado pela luz, ele não libera o seu neurotransmissor. Ele fica ali quietinho. Se ele não libera o neurotransmissor, a célula bipolar fica despolarizada. E ficando despolarizada, ela, célula bipolar, vai liberar o transmissor para o seu transmissor para a célula ganglionar. Então é o efeito gangorra, né? Enquanto uma está para baixo, outra está para cima. Enquanto uma está ligada, outra está desligada. E aí a célula bipolar libera o seu transmissor para a célula ganglionar. E aí a célula ganglionar ativada manda informação. Tá? O contrário é o que está descrito aqui. Bastonete ou cone inativo, não tem luz lá excitando ele. Essa inatividade vai fazer com que ele libere neurotransmissor. Ele liberou o neurotransmissor, ele vai hiperpolarizar a célula bipolar. Essa célula bipolar não vai mandar o seu transmissor. Não vai transmitir imagem aí. Não transmitindo imagem não, né? Informação. Não transmitindo informação, a célula ganglionar não é ativada, não é acionada, não é demandada, e aí eu não tenho informação para levar para o cérebro. Né? Então, quando uma está desligada, a outra está ligada. Essa segunda ligada faz com que a terceira esteja desligada. É um efeito paralelo aí mesmo, né? Então aqui é outra situação, né? Os fotopigmentos, a ativação dos fotopigmentos da luz envia um sinal hiperpolarizado à célula bastonete, né? Fazendo com que esse não envie o seu neurotransmissor, foi o que eu acabei de falar. Né? Esse neurotransmissor que foi inibido, ele não inibe mais a célula bipolar, né? É muita inibição e muita excitação. Então, aqui ficou inibido, então aqui não vai ser inibido, né? O neurotransmissor que inibiria a célula bipolar não está mais lá. Se a célula bipolar não foi inibida, aí ela libera o seu transmissor e acontece a sinapse, acontece a passagem de informação para as células ganglionares. Isso acontece em ciclo, né? A despolarização dos bastonetes, né, na ausência de luz, na presença de luz, libera o neurotransmissor, né, e essa célula tem uma certa concentração de uma molécula, que é uma molécula mensageira, chamada guanosina monofosfato cíclico. Guanosina monofosfato cíclico. Tá? Esse mensageiro aqui é importante, ele faz parte do ciclo da fototransdução. Tá? Então, de vez em quando vai aparecer aqui a guanosina monofosfato cíclico.
Tá? Então, que molécula é essa? Né? Eles chamam essa molécula de, os bioquímicos, os biólogos chamam de nucleotídeo cíclico. Tá? Então, é um nucleotídeo cíclico. Ele é derivado de uma outra guanosina, guanosina trifosfato. Vocês já viram alguma outra coisa que era trifosfato, né? Que era adenosina trifosfato. Na formação dessa guanosina trifosfato tem, tem participação da adenosina trifosfato. Né? E esse GMPC, ou aqui está a sigla em inglês, né? CGMP. Vamos colocar tudo em português, depois eu arrumo isso. GMPC, que é a guanosina trifosfato cíclica, ela atua como mensageira. É ela que faz essa transmissão de informação, né? Ela que é a mensageira. É uma mensageira secundária, na verdade. Essa guanosina trifosfato, monofosfato cíclica, né, que é a versão já sintetizada da trifosfato, ela abre os canais de íon, tá, na membrana da célula. Se vocês lembram lá do que a gente falou de membrana celular, né, vocês sabem que tem certas estruturas que facilitam ou dificultam a passagem de moléculas através dessa membrana. Um dos facilitadores são os canais, né, os canais transmembrana. Um deles é o canal de sódio. Nesse caso aqui a gente está falando do canal de sódio. Principalmente canal de sódio, né? Pode haver outros canais aí, mas a gente vai imaginar só os canais de sódio. As cargas positivas, mais ou menos o que está acontecendo aqui, né? Esse lado aqui são as cargas positivas. Vão entrar na célula. Tá? Aqui é o contrário, na verdade, né? Essa seta tinha que estar para o lado contrário, porque aqui é o lado extracelular. Tá? Então imagine que depois eu posso mudar isso aqui, né? Dizer que aqui é o lado de dentro da célula. Tá? E que aqui é o citoplasma e aqui é o lado externo. Tá? Ao contrário do que a imagem diz. Tá? Porque essa imagem não é especialmente da questão visual, mas sim do transporte transmembrana. Então, essa carga positiva entra na célula, ao contrário do que está acontecendo aqui, né? Através do gradiente eletroquímico. Vocês lembram lá que essa história de gradiente eletroquímico tem a ver com um conceito chamado osmose. A osmose basicamente diz que certos elementos, que podem, por exemplo, ser cargas de íons, né, elas transitam do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, sem gasto de energia. Para acontecer o movimento contrário, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, eu preciso ter gasto energético. Ah, não entendi, confuso. Pensa num ônibus lotado. Para você sair do ônibus lotado, não tem gasto energético. Abriu a porta, você é cuspido para fora. Você não precisa fazer muito esforço, né? O fato de lá dentro ter muita gente já faz com que facilite a saída. Agora, para você entrar no ônibus lotado, você tem que fazer esforço. Você tem que romper uma certa resistência, porque lá dentro tem muita gente. E o contrário também vale. Se fora do ônibus está muito cheio, está muito lotado, você pode ter dificuldade para sair, né? Para desembarcar. Mas se dentro tiver menos concentrado. Então, mas se você tiver que fazer isso, tiver que sair para um lugar mais lotado, você tem que gastar energia. Basicamente, essa é a ideia do gradiente e da osmose. Tá? Aqui a coisa acontece a favor do gradiente, sem gasto energético. Tá? E aí a situação é essa aqui, né? Ó, mais uma vez, veja que nessa animação mostra claramente, né, que a membrana, o epitélio pigmentar da retina está aqui, ao fundo do olho. A luz vem nesse sentido aqui, da esquerda para a direita na imagem. Né? Ela até passa por essas outras células, mas com pouca interferência.
incide no fundo de olho, no epitélio pigmentado da retina, ativa certos fotorreceptores que estão voltados, apontados, vamos dizer assim, para o fundo do olho. Então, dependendo do tipo de luz que excita essa região, se tiver cor, se não tiver cor, a intensidade vai variar também, vai acionar ou os bastonetes ou os cones. A gente está vendo aqui que são os bastonetes que estão sendo excitados, então provavelmente é pouca luz, né, nessa representação. Essa excitação, né, esse fato das células fotorreceptoras estarem despolarizadas, hiperpolariza as células bipolares, que são essa segunda faixa aqui. Essas células bipolares hiperpolarizadas liberam neurotransmissores que vão acionar as células ganglionares, que são essa última fileira de células, e os axônios são os axônios dessas células ganglionares que vão diretamente, sem nenhuma outra sinapse, até o córtex visual primário. Na verdade, tem núcleos lá, elas fazem sinapse lá num núcleo bem próximo do córtex visual primário. Mas então são os axônios dessas células ganglionares, que formam um nervo óptico, né? Um feixe, imagine um feixe de cabos, né? Esses cabos são os axônios das células ganglionares. Alguém mandou mensagem enquanto eu falava, eu só não olhei porque não queria interromper. Olho e cérebro, maior engenharia do mundo. É verdade, é verdade. É uma coisa fenomenal isso. Não é algo banal, não é algo que acontece de qualquer jeito. É toda uma lógica, toda uma mecânica para tudo isso acontecer. Às vezes fico até imaginando como pode, né? Às vezes seres vivos bem mais simples do que nós têm toda essa estrutura. Se você pensar em qualquer animal que tenha olhos, né, talvez não tenha tantos fotorreceptores, uma variedade, enxergue só preto e branco. Mas a lógica básica de fotorreceptores, células ganglionares, células bipolares e células ganglionares é a mesma. Seja uma abelha, seja um mamífero qualquer. Então, incrível como pode transformar um impulso luminoso, né, em impulso nervoso dessa forma. E aí nós chegamos numa etapa que é chamada cascata de fototransdução. Então, uma reação em cadeia, uma cascata realmente. Tá? O que é essa cascata? Na presença de luz, nós temos pouca guanosina monofosfato cíclica. Tá? Essa quantidade baixa da guanosina monofosfato cíclica fecha os canais de potássio e de sódio, que a gente viu ali na imagem anterior, reduz a quantidade de íons, esses íons são de cálcio e potássio, né? Então reduz a concentração desses íons. E aí o contrário, né? Durante a recuperação, adaptação ao escuro, por exemplo, né, os níveis baixos de cálcio vão induzir essa recuperação, o término da cascata de fototransdução, a interrupção da cascata de fototransdução. Esse ciclo, todo que a gente viu, né, o ciclo visual, ele foi descrito por um cidadão chamado George Wald. E ele simplesmente ganhou, isso foi em 1967, ele simplesmente ganhou o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia, né? E estou tentando aqui mostrar tudo que ele descobriu em menos de 2, 3 horas, né? Mas o ciclo visual de Wald, então, é uma homenagem a ele, George Wald, que descobriu esse fenômeno em 1967. Gente, como vocês ficaram bem mais quietinhos nessa aula do que na aula de... Eu já esperava por isso, do que na aula de
de processos refrativos, né, aqui é um pouquinho mais complexo, né, não surgem tantas dúvidas porque a gente está tendo, às vezes, o primeiro contato com tudo isso. Né? Aí é mais difícil da gente perguntar, mas aqui a gente troca a lente assim, troca a lente assado. Né? Então, obviamente que essa aula acaba fluindo um pouco mais rápido. Não sei se isso é bom ou se é ruim, né, o fato de a gente não ter dúvidas, ou de vocês não se manifestarem tanto, mas eu espero que vocês tenham conseguido acompanhar aí todo o processo, porque realmente é aqui que a mágica acontece. Por mais que nosso trabalho seja mais colocar lá a imagem na retina bonitinha, se tudo isso que a gente viu que está por trás não acontecesse, não tinha visão, né? Não tinha processo visual. Tá? Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer algum comentário? Aproveitem, nós temos bastante tempo ainda, temos teoricamente mais meia hora de aula. Tá? Tem um espaço aí para vocês participarem também. Dúvida só na hora da prova, né? Eu sei como é normal isso. Jaime dizendo show. Olha, eu vou indicar alguns vídeos para vocês, tá? Eu não vou passar aqui vídeos porque a última vez que eu tentei passar vídeos, acho que para vocês ainda deu certo, mas nas outras turmas tem sido meio um transtorno. E outra, vídeo vocês podem assistir depois, podem complementar essa informação depois. Que é a da cascata de fototransdução. Cascata da fototransdução, eu vou passar para vocês. Deixa eu achar aqui. Cadê? Fisiologia da visão, isso, fototransdução. Então, essa da cascata. E tem um outro, só que ele está em inglês. Mas se você colocar a legenda, você tem opção lá, tem uma configuração no YouTube que você coloca a legenda e coloca a tradução da legenda. E dá para acompanhar legal também. Que eu vou mandar para vocês também. Tá? Para mostrar ali, tem animações, tem um pouquinho até mais detalhado esse processo todo da fototransdução. Essa é a coisa toda por trás do funcionamento dos olhos, da visão, da percepção visual. Tem uma outra etapa, né, que é quando isso chega ao córtex visual primário, mas esse a gente não vai falar hoje não, tá bom? Beleza, gente. Mais alguma coisa vocês gostariam de mencionar, de perguntar, de participar de alguma forma? Senão eu vou encerrar aqui a nossa aula de hoje. E aí o Miguel pode assistir o Grenal lá. Mas eu não entendi ainda, Miguel, se você é gremista ou se você é Inter. Meu pai é gaúcho, hein? Grêmio? Beleza, meu pai também era gremista, é falecido, né? Faleceu ano passado. Hein? Mas era gremista. Eu não tenho um time no Rio Grande do Sul, mas por afinidade eu sempre dou mais uma olhadinha melhor ali no Grêmio. Mas o Grêmio ganhou o último jogo, né? Sim, ganhou. O pai faleceu em setembro agora, mas não faz tanto tempo. No meio da pandemia, mas não foi de coronavírus nem nada, teve um outro problema de saúde e acabou falecendo. Mas é isso. Então acho que eu vou assistir o jogo do Grêmio, né? Já que fazer uma homenagem pro pai também. Vamos nessa, beleza. Então é isso, gente. Eu vou encerrar aqui a gravação e vou encerrar a aula por hoje, tá bom? Semana que vem a nossa última aula, encerrando a bioquímica da visão. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula e que aproveitem a semana também, a última semana que vocês vão ter para estudar também, porque semana que vem já tem prova. Tá bom? Gente, um abraço, bom final de semana, sorte pro Grêmio do nosso amigo Miguel, e semana que vem também. Tchau, tchau.